Olá, meus queridos amigos. Eu sou Acácio e hoje trago para vocês um dos vídeos que eu considero mais importantes na caminhada, na jornada em busca da paz. O vídeo de hoje não é para todo mundo. Não porque seja mais longo ou porque o assunto seja demasiado forte, embora seja muito forte, mas principalmente porque é um assunto muito útil. E tudo que é muito útil, geralmente tendemos a colocar para depois nas nossas vidas. Pode ser um livro, justamente ali que está aquela informação que você tanto precisa na sua vida para encontrar aquilo que você procura. Ou então deixamos para depois de ter uma certa conversa com alguém, deixamos para depois de fazer um determinado curso ou assistir um determinado filme. Tudo aquilo que é realmente útil nas nossas vidas nós tendemos a deixar para depois. O mesmo pode acontecer com esse vídeo, porque estou muito seguro de que a informação de hoje tem tudo a ver com despertar. Tivemos agora no mês passado o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, se você está em alguma crise psicológica, como síndrome do pânico, depressão e transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC, se você estiver em alguma dessas condições, esse vídeo pode ser muito útil. Mas se em algum dia você se encontrar numa situação difícil ou conhecer alguma pessoa nessa mesma situação, por ter assistido o vídeo de hoje, você pode fazer toda a diferença entre um suicídio ou um nirvana. A minha ideia de gravar esse vídeo começou há um bom tempo atrás, quando eu decidi fazer o canal. Para mim é impossível falar sobre despertar sem falar sobre esses problemas, essas crises psicológicas. Se você acompanhar o histórico, a lista das pessoas que ou atingiram a iluminação ou um grande nível de paz e conforto espiritual e mental, você pode ver que, em comum, elas passaram por uma experiência muito forte e que geralmente tinha características de tristeza, isolamento, pânico e confusão mental. Então, se você entrou no caminho de despertar espiritualmente, é possível que você acabe vendo isso. Espero que de leve. Comigo aconteceu de ter os 3 distúrbios principais logo de uma vez: síndrome do pânico, depressão e transtorno obsessivo compulsivo. Eu só não me matei realmente, talvez por teimosia. Já outra amiga minha não se abriu com ninguém e acabou se matando. Eu trabalhava num navio que passava pelas águas do Alasca. Eu fui de férias para a velha Iugoslávia, mas enquanto eu estava lá, na metade das minhas férias, passando pela Macedônia, eu estava lá com os meus amigos e um deles falou: você se lembra da Natália? Pois ela pulou. E conhecendo aquele navio que tinha 12 andares, só tinha 2 áreas abertas, uma no andar número 12 e outra no número 7. Uma queda de mau jeito desde o 7º andar na água já pode matar, mas se ela ainda fosse boa de mergulho, ela ainda teria sido puxada pelas turbinas e talvez triturada. Mas ainda considerando todas as possibilidades de um belo salto, ela pulou nas águas do Alasca de noite. Ou seja, se ela não morreu na queda, ela morreu de hipotermia. E as equipes de busca nunca conseguiram encontrá-la. Então vamos falar agora sobre os principais problemas psicológicos que mais causam suicídio na humanidade e como aproveitá-los ao invés de combatê-los para fugir deles. Porque uma coisa é preciso entender antes de entrar nesse vídeo: esses problemas psicológicos não são realmente uma doença. Eles são um procedimento de cura, um recurso da psique com o próprio corpo para curar uma vida que era louca antes, mas não para torná-lo louco, embora as sensações sejam essas enquanto você está com os sintomas. E uma vez que você passe por essa situação e cruze do outro lado, você tem uma vida muito mais deliciosa do que antes de você ter esses problemas. Então vejamos, o que é síndrome do pânico? Síndrome do pânico é uma coletânea de todas as piores sensações que você possa imaginar, tudo de uma vez. Muito pior do que um filme de terror, não importa qual filme seja o que mais te perturbou nessa vida. Tudo o que você imaginar que a morte é, todas as dores que você imaginar que a morte possa trazer, vem à tona
e começam a se manifestar no seu corpo durante uma crise de pânico. Então é normal você sentir vontade de cagar, mijar, vomitar, chorar. Inclusive você não fica só com vontade, você chora demais durante uma crise de pânico. E durante o tempo todo em que você não tivesse curado do pânico. Você pode sentir isso quando você não estiver no pico, você ainda fica com uma grande tristeza que aí vai lembrar uma depressão. Você pode sentir tremedeira intensa, você pode ficar com falta de ar, taquicardia, seus batimentos vão ficar muito acelerados e os pensamentos vão ser os piores possíveis. É como se fosse um tornado de pensamentos horríveis passando pela sua cabeça, um filme de terror realmente aterrorizante sendo exibido a todo momento. E você pode somar a isso o quanto é desesperador você estar vivendo aquilo pela primeira vez. Você pode viver isso apenas uma vez na vida, mas infelizmente essa vez pode ser muito longa. Eu tive sorte de que foi apenas 1 ano. Já conheci pessoas que foram há 4 anos e outras que estão há décadas. E depois cria-se um padrão no qual a pessoa não consegue mais sair daquilo, ou pelo menos ela já desiste de sair. Você pode sentir repulsa por todas as coisas que você gostava muito antes, como por exemplo rejeitar pessoas que você ama, pode alterar o seu humor a ponto de você não responder mais com amor a quase nada, você pode sentir muito medo de simplesmente virar o rosto, você pode não conseguir mais sair da cama, porque vai ficar com muito medo do que você vai encontrar lá fora. Você pode começar a ter alguns pensamentos de perseguição, como alguma pessoa está te perseguindo, ou se você sair na rua, algo muito terrível pode acontecer. Você pode ter todos esses sintomas, inclusive com certeza eu não vou conseguir passar aqui a lista de todos os sintomas, de tudo que se manifesta num paciente de pânico. Mas a síndrome do pânico, a depressão e o toque, elas fazem parte de uma trindade. Geralmente é impossível você ter um sem um pouquinho dos sintomas do outro. Se você tem um ataque de pânico, você tende a ficar triste porque aquilo gera um estresse muito grande. Então já poderia caracterizar uma depressão. Mas se você começa a ter essa tristeza frequente e junto com isso os ataques de pânico, é normal que aquilo se torne o seu novo pensamento principal. Então se caracteriza o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Muitas vezes o TOC é confundido apenas com manias. Manias são TOC, mas não é somente isso. O TOC pode se manifestar de muitas formas, não necessariamente de manias. Como, por exemplo, as pessoas que têm mania de limpeza, ou mania de ficar rezando muito a todo momento para escapar de alguma coisa. As pessoas que têm as manias de limpeza, por exemplo, estão a todo momento tentando escapar de uma contaminação. Elas querem limpar tudo porque elas acreditam que uma certa contaminação pode afetá-las. As que estão a todo momento com a mania de ficar rezando, elas começam a ter aquele padrão de perseguição. Elas começam a imaginar que realmente alguma força terrível está perseguindo e querendo tirar a paz ou querendo causar algum mal espiritual. Então as pessoas começam a ter essa mania como meio de se protegerem, mas elas não estão em perigo. Até que você pode ver alguns casos muito torturantes, na minha opinião, nos quais a pessoa acredita muito piamente naquilo que ela está ouvindo. É possível você ouvir vozes. No meu caso eu ouvia uma voz que me mandava fazer as coisas mais estranhas que eu não conseguiria seguir, não consegui inclusive, mas eu ficava realmente pensando que aquela voz era eu. Então eu começava a julgar a mim mesmo, como sendo um louco. Pode chegar ao ponto, como por exemplo uma moça que ela não conseguia mais sair do sofá. Ela tinha uma casa com o piso xadrez, então um azulejo era preto, o outro azulejo era branco. Em algum dia um pensamento veio e disse para ela: se você pisar no azulejo preto, o seu pai morre. Isso não é real. Nada vai acontecer com o seu pai se você pisar num determinado azulejo. Mas ela acreditou. O pior da síndrome do pânico, com isso tudo, e o TOC ele tem esse costume de trazer um pensamento que você acaba acreditando na hora e não dá para te explicar como que você vai acreditar. Você em algum momento pode parar para pensar assim: poxa, mas isso não é real, não faz sentido. Por que eu estou sentindo isso tudo? Não tem nenhuma razão para isso. Mas você não vai conseguir parar de sentir. No caso dessa moça, ela acreditou que pisando no azulejo preto, o pai dela morreria.
Então começou a andar somente pisando nos azulejos brancos da casa. Mas em algum outro momento, a mesma voz disse para ela: só que se você pisar no azulejo branco, o seu irmão morre. Ou seja, ela não tinha onde pisar mais. E ela não conseguiu mais sair do sofá e ficou lá por um bom tempo no sofá, toda deprimida, chorando e alucinada, em pleno desespero, porque a atitude dela poderia matar ou o pai ou o irmão. E para fechar então, sobre essa trindade dos problemas psicológicos, vem a depressão, que seria também um grande desgaste que pode já ter sido causado por essas duas crises anteriores, a de pânico ou a de toque. Então você já começa a se frustrar por ter isso na sua vida, e aí você pode desenvolver uma tristeza muito grande. Quando não estiver tendo uma crise ou outra, pode estar simplesmente mergulhado em tristeza com a depressão. Geralmente as pessoas que têm uma depressão simplesmente tiveram uma tristeza muito profunda que está sendo difícil de abandonar. Só que para uma tristeza ser muito difícil de abandonar, você precisa ficar todo o tempo pensando naquela mesma coisa. E isso lembra o toque. Ou seja, qualquer uma dessas três principais doenças psicológicas sempre está ligada com uma das três. Muito raramente você vai ver sintomas totalmente isolados. Então, agora que conhecemos os principais sintomas, podemos falar sobre o que causa isso, em quais são as pessoas em que essas crises vão ocorrer. Existem estatísticas para isso. Geralmente são as pessoas mais criativas. É comum entre os grandes gênios da ciência, da arte, que eles tenham tido isso alguma vez na vida. E geralmente eles despertam após isso para uma vida fantástica. Mas alguns deles seguem sendo brilhantes, mas ainda transtornados até o fim da vida. Isso é o mais trágico, mas acontece também. Você pode ver que isso sempre esteve presente na história. Mas eu tenho visto que atualmente isso tem sido mais popular. Mais e mais pessoas estão sofrendo com esses males e tem até parecido que é um novo mal da nova era, mas não é nada realmente novo. Isso sempre existiu, mas realmente a sociedade, da maneira que ela anda, essa urbanização toda tem trazido à tona esses problemas psicológicos. Mas a base de tudo é que existe inconscientemente um personagem. E esse personagem que nós vivemos, ele pode ser tudo aquilo pelo qual pensamos ser reais. Então podemos incluir nisso o seu nome, a sua profissão, o seu corpo, suas memórias, os seus desejos, tudo aquilo pelo qual você se descreve. São aquelas coisas que sem isso não seria você. E como que esse personagem se sente real? Através das autoafirmações, através do dia a dia, no qual nós estamos sempre pensando uma frase que já começa com eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto disso ou daquilo. Toda a nossa psicologia ela é feita de maneira a tornar o personagem real. Contudo, isso é apenas um personagem e não é real. O personagem é passageiro. Na verdade ele é irreal, mas pode tomar como passageiro se a palavra irreal for muito forte para receber agora. Os pensamentos ajudam a dar realidade a esse personagem e também as coisas que ele consegue controlar. Então toda a sua interação com o lado externo, as coisas que você consegue controlar no trabalho que você desenvolve, as suas interações com as pessoas, como você expressa as suas opiniões, tudo isso faz parte do mundo que você consegue controlar. Mas o controle nada mais é do que um dos lados da moeda da dependência. De um lado você tem dependência e do outro controle. Às vezes se imagina que a pessoa que gosta de controlar não é dependente e que a pessoa que é dependente não consegue controlar. Mas você já deve ter visto casos de pessoas como, por exemplo, uma mãe depressiva tentando controlar todos os filhos ao seu redor para conseguir um pouco mais de atenção, para conseguir um pouquinho mais de cuidados. Você já deve ter visto isso, alguma pessoa com depressão tentando controlar as pessoas ao redor. Por exemplo, uma esposa que não quer que o marido aproveite tanto a sua vida, ela vai dizer às vezes, olha, eu não quero que você vá para aquela festa, isso não pode, você não pode fazer isso comigo, eu tenho depressão.
eu vou ficar muito preocupada com você. Ou então o contrário também. Às vezes existem os maridos que gostam de se aproveitar desse quadro da mulher quando ela está com depressão, justamente para mantê-la dependente dele. Então, no momento desse de extrema fragilidade, e ele sente que consegue controlar a mulher um pouco mais, justamente usando para controlá-la aqueles assuntos que mais fazem ela se sentir mal. Acaba controlando por tortura mental. Eu mesmo, quando tive meus distúrbios psicológicos, eu utilizei isso para tentar controlar a minha ex-namorada. Quando ela vinha para discutir relação, eu já dizia: não posso entrar nesse assunto agora porque isso pode me desencadear pode me desencadear uma crise de pânico, né? Não, eu não posso ir nesse tal lugar, e assim vai. Essas coisas acontecem muito inconscientemente, porque enquanto eu usava isso para controlá-la, eu não admitia para mim mesmo que era isso. Aliás, eu nem tinha ideia de que era isso. Eu sentia realmente que eu poderia entrar em uma crise se a gente entrasse naqueles assuntos que eu não queria olhar nunca. Mas somente depois que eu consegui me curar, hoje em dia eu olho e eu vejo, realmente eu estava fugindo de algumas conversas que poderiam até ser importantes. Na verdade não tanto, aquela menina não falava muita coisa importante. De qualquer maneira, é possível tentar controlar as pessoas com o nosso padrão dependente. Isso é até comum. Aliás, outra estatística de pessoas que têm mais incidência de pânico são justamente as pessoas que nasceram por fórceps, que é aquele tipo de parto no qual a criança está meio difícil de sair da mãe, e eles pegam uma espécie de um alicatão que consegue segurar a cabeça da criança e trazê-la à força, a fórceps para fora. Geralmente, cria-se naquele exato momento um padrão que a pessoa acaba levando para o resto da vida, que é o padrão de ser salvo por alguém. A pessoa acaba sentindo, no momento de maior escuridão e de maior dificuldade, sempre vai ter alguém para me resgatar a fórceps. Eu nunca vou precisar fazer o meu parto natural. Lógico que isso não é determinante. Não são todos os pacientes com problemas psicológicos, com síndrome do pânico, que vão ter esse quadro de terem nascido por um parto a fórceps. Não, mas a estatística é um pouco maior. Por isso que eu acredito que despertar tem muito a ver com um parto natural da consciência, com a morte de uma personalidade e o nascimento de um eu verdadeiro. Mas para isso é necessário essa ruptura, esse momento de abertura e expansão da consciência. Essas são as causas que eu consegui observar após entrar na loucura, passar pelas minhas crises psicológicas e sair de tudo isso. Mas antes de sair, eu tive que passar por muitas escolas, passar por muita coisa terrível, porque nada disso solucionava. E no final eu vou dizer o que foi que me solucionou, que foi que me curou. Mas é comum que a pessoa que está sofrendo disso pense que está influenciada pelo capeta, pelo Satanás, por demônios ou por espíritos obsessores. Então, e até mesmo por efeitos químicos, né? A pessoa pode pensar, deve ser até minha alimentação, deve ser porque eu tomei tal remédio quando eu era criança. Tudo pode passar pela sua cabeça para justificar aquilo que é injustificável. Trata-se de um milagre acontecendo. Mas como vamos justificar isso, né? Eu estava tão louco, virado do avesso, que eu não sou religioso. Embora eu ande em várias religiões, eu não tenho realmente uma religião. Eu sou acassista, que significa eu vivo do jeito que eu quero. Eu fui pro Padre José de Dourado. Não sei se vocês já viram falar desse cara. Ele é conhecido como um fenômeno, esse padre. Esse padre, as pessoas fazem muitas romarias e vão com vans e ônibus inteiros para visitá-lo. Ele faz esses cultos em ginásios enormes de pessoas. E ele faz as pregações dele entrando em transe. Ele é muito legal. Eu gostei muito de tê-lo conhecido. E não parecia tanta borracha quanto esses outros que têm canais na televisão. Esse é um trabalho mais por parte dele. Mas as pessoas relatam muitas curas impossíveis através desse cara. Então eu fui lá conhecer, já que eu estava todo ferrado da vida, não custava nada ir conhecer, e vai que eu conseguiria receber um milagre de fora por parte desse homem. Então eu fui com o meu amigo Edir, ele me levou lá, ele tinha outras coisas para resolver também, já pediu a sua ajuda, e eu fui tentar receber uma cura desse senhor, desse padre. Mas mais ou menos umas 500 pessoas na frente para receber essa cura. Todo mundo ao redor dele. Então
quase não deu para conversar com ele. Quando eu consegui chegar nele, a gente conversou por 10 segundos. E eu falei para ele, olha, eu estou sentindo que eu vou ficar louco, eu estou pensando em fazer besteira e eu não sei mais o que eu faço. Ele só me disse, você não vai ficar louco, e você simplesmente pega a água benzida e você joga nos 4 cantos do seu quarto e você diz, esqueci qual que eram as palavras lá. E avidamente eu fui comprar essa garrafa dessa água benzida e fui lá para fazer do jeito que é. Não estou dizendo realmente que existe nenhum charlatanismo, porque realmente eu gostei dele. Simplesmente não foi aquilo que me curou. Não estou dizendo que existe nenhum charlatanismo e ele não promete cura para ninguém, então não dá para dizer realmente que ele está fazendo algo ruim. Mas não foi o que me curou. Essa água eu tentei tomar o máximo e não foi o que me curou. Lógico que outras pessoas sentem que algo muito bom aconteceu. O que mais vai acontecer de importante durante uma crise psicológica é que você vai atrás de tudo que existe. E pode ser que em alguma dessas coisas você se encontre com tamanha paz e propósito que já valeu a pena ter tido o pânico, que já valeu a pena ter tido todo aquele sofrimento com as suas doenças psicológicas. Não foi ali que eu encontrei ainda a minha cura. Depois eu fui para o centro espírita. Então chegava lá, fazia aquela saudação, beleza, aí todo mundo fechava os olhos e entrava em concentração para receber minha energia lá, me fazia um passe, bonito, aí falava, você está sendo vítima de espíritos obsessores, então ao seu redor existem seres sofredores que estão se aproveitando desse momento de fragilidade seu, e você não pode desistir. Aliás, sua mediunidade é muito grande, você deveria começar a estudar sobre mediunidade para se desenvolver como médium e aprender também a se defender do lado espiritual invisível que está te afetando tão negativamente. E você pode inclusive começar a ler e passar sempre um treinamentaço. E beleza, vamos lá, vamos seguir agora o que os espíritas falaram. E eu fui, li vários livros espíritas e eu posso dizer que ajudou, porque enquanto eu estava lendo espiritismo, eu não estava tão concentrado em sofrer. Só que eu tinha que passar o dia inteiro lendo, porque se eu parasse e fechasse o livro, o sofrimento voltava, o capeta me abraçava. Como acordar pela manhã era muito difícil para mim, porque eu tinha a sorte, muitas pessoas que têm essas crises psicológicas não conseguem dormir direito, então elas têm que tomar alguns remédios de tarja preta para conseguir entrar no sono. Eu conseguia até entrar no sono, mas o meu problema era despertar. Quando eu acordava, eu falava, eu tenho ainda ou não? Será que vai ser tudo igual? Será que por um milagre eu me curei enquanto eu estava dormindo? Não. Já sentindo toda aquela angústia gigante no peito, aquela coisa, aquele buraco no peito. Oh, sensação horrível. Eu espero que você nunca passe, mas se você tiver a sorte de passar, beleza. Né? Eu estou aqui para te ajudar. Aí eu fui então tomar ayahuasca. Como vocês sabem, desde os meus 18 anos eu tomo ayahuasca. Até os meus 23 ou 24 eu tomava mensalmente ou quinzenalmente. Mas nunca menos do que isso. Geralmente eu tomava muito frequentemente e eu tomava pelo menos uns 150 ml de ayahuasca em cada ritual. Eu tinha costume de andar entre uma dimensão e outra, era uma coisa fantástica, eu adorava muito. Mas quando eu fui atrás de ayahuasca para me ajudar, tive uma vivência maravilhosa, na qual eu vi que eu estava curado, e eu passei muitos minutos, talvez uns 40, simplesmente chorando e agradecendo, dizendo, obrigado pela minha cura, obrigado. Eu chamei, você veio, muito obrigado. Eu falava essas palavras, eu não sei porquê. E naquele momento eu estava curado, definitivamente estava muito bom. Mas foi só ali. Quando eu estava no carro voltando para casa, já voltei a sentir tudo aquilo. Meu Deus, de novo, não. E essa questão do efeito ser passageiro não é somente uma coisa da ayahuasca. Quase todas as outras soluções, sejam elas psicológicas, uma pessoa que vai te dizer algo, ou você vai em um instituto receber alguma palavra, são quase sempre momentos de paz. Mas o que realmente cura muito é uma entrega. Eu vou falar sobre isso depois.
E lógico que eu fui no psicólogo. No caso, eu fui na psicóloga porque eu gosto de conversar com mulheres. Então eu fui nessa psicóloga, muito querida, ela freudiana, e ela tinha até um costume de fazer assim, não sei porquê, acho que ela estava meio zureta já de tanta psicologia na cabeça dela. Mas brincadeiras à parte, ela era realmente fantástica na profissão dela, ela realmente sabia muito sobre como fazer psicanálise, e estava sendo muito gostoso ir lá para conversar com ela. Infelizmente era caro. O bom é que eu estava rico na época, né? Eu tinha acabado de terminar meu negócio na internet. Então eu tinha conseguido uma bolada que me ajudou muito a me curar. Todos os investimentos que eu pude fazer para me curar, eu fiz naquela época, né? Eu não pude curtir tanto dinheiro porque eu não estava em disposição para curtir. Aliás, eu só comecei a curtir minha vida de novo depois que eu fiquei pobre de marré. Mas essa psicóloga, certo dia, me disse: nossa, que bom que você veio usando essa camisa rosa hoje, porque nós vamos conversar sobre a sua sexualidade. Sexualidade comigo. Aí ela me falou assim: você alguma vez já teve alguma experiência homossexual, senhora Cássio? Aí eu pensei assim: poxa, eu já dei um beijo no meu pai, mas isso era dia dos pais, eu disse até que amava ele, né? Mas aí eu fiquei quieto, daí eu falei: não, nunca tive nada, né? Mas nunca senti o desejo? Eu falei: não, nunca senti nada. Ah, tá, porque às vezes, né, as pessoas têm isso, têm aquilo, blá. Só sei que eu passei uns 50 minutos conversando com essa mulher a respeito da sexualidade, foi o suficiente para eu passar uma semana pensando que eu era gay. Então eu via as meninas e já não tinha mais o impulso. Eu olhava para os homens e já não queria mais olhar, falava: ai meu Deus do céu, vai que eu tô gay, vai que eu virei gay, ai. Então aquilo foi um tormento tão grande que eu parei de ir nessa psicóloga. E aquilo não estava me curando, mas de jeito nenhum, né? Então por um tempo foi muito gostoso, mas em alguns outros momentos, quando ela me trazia, por exemplo, as causas da minha crise, ela mostrava que provavelmente isso estava nos meus pais. Ela dizia assim: você não tinha como viver de outro jeito, você não tinha como não ter uma explosão, porque você foi observando o modelo dos seus pais, então você teve esses problemas com eles, a sua infância foi dessa maneira, e etc. Então é tudo culpa dos seus pais. Então beleza, então legal, acabei de encontrar a causa, olha. O meu problema simplesmente é o meu relacionamento com os meus pais. É isso. Voltei para casa e não senti diferença nenhuma, vou continuar sofrendo ainda, mesmo que realmente fosse verdade, mas não é tanto assim. Lógico que os pais vão influenciar, nem sempre eles influenciam tão legal, se bem que só deles te darem a vida já era o suficiente, né? Mas ok, a gente quer alguma coisinha a mais, vamos supor que os seus pais tenham que te dar algo mais do que a vida. Nem sempre eles vão dar só a vida para você, às vezes eles vão te dar algum tapa, né? Principalmente se você for da minha época, antes da Xuxa vir dizendo que não pode bater em criança mais, né? Então, se você é da minha época, você pode ter levado alguns tapas dos seus pais, o que, segundo esses psicólogos, pode ser que isso desencadeie uma série de problemas psicológicos. Ir para o psicólogo não ajudou. Então, eu fui para o médico, e o médico falou assim: olha, isso é um desequilíbrio. Isso é um desequilíbrio do seu baço pâncreas, da sua energia, né? Que a sua energia está saindo invertida, então você tem que usar uma acupuntura. E também você pode usar esses remédios fitoterápicos aqui e aquela homeopatia. Eu já estava todo ferrado, nada funcionava, pensei: vou fazer isso também. Vamos lá, medicina chinesa, né? Eu vou mandar ver então na acupuntura e usar esses fitoterápicos. Várias centenas de reais eu empreguei nessa terapia e nada aconteceu. Eu hoje percebo que alguma fé eu botava a mais nesses remédios, mas não senti nada realmente, assim, não posso te dizer que senti. E a acupuntura também, não sei realmente se ela foi tão eficaz. Não quero que vocês confundam isso com: o Acácio disse para não fazer, ou ele disse que é charlatanismo. Simplesmente estou dizendo que não serviu comigo. Mas tudo é válido. Na verdade é um período de descoberta tão grande que não importa, vai tocar tudo, sabe? Você vai querer conhecer tudo em busca dessa salvação, como se você estivesse realmente em perigo. Então, depois de procurar essa cura pela medicina chinesa, que seria um pouquinho mais leve, né? Ainda seria medicinal, mas não seria tão invasiva quanto ir para o psiquiatra. Finalmente eu me rendi e fui para o psiquiatra. Eu falei para a secretária lá, né? Olha, eu preciso
fazer uma consulta com esse cara, eu tô muito mal, não sei o que. Ah, beleza, então mês que vem tem uma vaga com ele. Falei, não, e à vista, no dinheiro, sem convênio? Ah, pode vir hoje à tarde. Olha que beleza, né? Então, beleza, fui lá para conversar com esse médico. E aí, esse psiquiatra me atendeu. Um aperto de mão meio estranho assim, e com uns óculos de alto grau, então era difícil de enxergar o olho dele. Só que junto com isso tinha uma voz tão letárgica, como é que seria a palavra? Uma coisa que lembra uma lesma, digamos assim. Uma voz profunda, mas que quase não saía. Eu hoje imagino que ele já usava muitos remédios psiquiátricos. Mas ele não aparentava estar louco nem nada, mas apenas uma serenidade que eu não conheço, assim. Não é uma serenidade, é uma coisa um pouco artificial, é dopado, parecia. Ele, boa tarde, pode se sentar aí, por favor. Então, me diga o que está acontecendo. Aí eu, doutor, eu não sei o que eu faço. Ah, sim, então, tem esse livrinho aqui, você pode ver esse livro. Olha, aqui nesse livrinho, está dizendo que você tem... Era mais ou menos assim, era uma coisa realmente parada, coisa de louco. Eu fui ser tratado por um outro maluco. Bom, não sei, né? Ele fez o melhor que ele pôde, talvez eu esteja falando bobagem, como é muito normal eu falar, inclusive. Mas aí ele me mostrou, ó, com esses sintomas você se enquadra nessa paradinha aqui. Era como se fosse um dicionário de problemas psicológicos que ele tinha, que era pequenininho assim, mas tinha tudo lá. Bom, pensamentos excessivos repentinos, toque. Bom, sensações de que vai morrer, com loucura, sei lá o que mais que tem, e beleza, isso é síndrome do pânico. E tristeza, depressão. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos começar então com o remédio chamado Êxodos. Esse remédio é muito leve, ele é de tarja vermelha, ele não falava tão rápido, lembrando que ele falava mais lento do que o Osho, né? Aí ele falou assim, e você vai tomar esses remédios aqui, e você vai vir daqui um mês de novo. Aí eu tinha que pagar, não, o retorno era gratuito, mas depois eu tive que pagar de novo ainda. A consulta era bem cara, já eram uns R$300 mais ou menos. E beleza, fui lá, comprei o remédio e comecei a botar fé nesse remédio. O Êxodos ele é conhecido por ser um remédio muito legal. Ele faz a recaptação de serotonina para que você não perca a serotonina no seu cérebro, então você ficaria sempre numa felicidade química. Não funcionou. Mas eu lembro que eu passei um bom tempo botando muita fé nesse remédio, então eu não podia passar um dia sem esse remédio. Se eu fosse para algum lugar, tivesse que posar à noite lá, mas eu não tivesse levado o remédio comigo, nossa, eu voltava correndo para casa para poder pegar esse remédio. Porque é tão terrível quanto é a síndrome do pânico, só quem teve já sabe. E no fim, fui lá para um retorno e ele me passou um segundo remédio para eu tomar 2 ao mesmo tempo. Um era para toque, o outro era para síndrome do pânico. Contudo, quando se ataca esses problemas psicológicos somente à base de remédios, você está tomando o efeito como causa. Eles dizem que é uma alteração do nível de serotonina no cérebro e que para isso você apenas tem que colocar mais serotonina ou evitar de perdê-la. Então eles fazem esses recaptadores de serotonina. Mas a serotonina, ela é produzida pelo intestino. Ou seja, se você quer mais serotonina, você tem que cuidar perfeitamente do seu intestino. Só que o intestino é o primeiro a ser atacado pela pílula. Eu costumo ir muito no banheiro, mas quando eu estava tomando esses remédios aí, eu ia pelo menos uma vez por hora. Pelo menos. Não podemos tomar o efeito como causa. Existe uma diferença de serotonina, mas isso não é a causa da sua diferença de humor. Os seus pensamentos estão te causando um certo tipo de humor e o seu cérebro vai traduzir isso em uma diferença no nível de serotonina. Simplesmente isso, serve para traduzir o que está acontecendo na parte mental abstrata. Infelizmente, pensar e ser alguma coisa, ter um sistema psicológico, não é tão simples quanto ter peças dentro de um computador. Então, no fim, o que foi que me curou? O que foi que me trouxe a paz de novo? Bom, eu comecei a perceber que eu estava tendo muita pressão
com o trabalho que eu estava fazendo antes, o trabalho com internet. Eu tinha um canal, esse canal estava com 1 milhão de visualizações, 15 mil inscritos, eu tinha um blog que eu acho que tinha uns 3 mil assinantes, tinha publicado 2 livros e inclusive tinha ido para a televisão por 5 minutos. E aquilo fortaleceu um personagem e eu fiquei realmente acreditando que eu estava vivendo aquilo, que eu era esse personagem. As minhas opiniões eram bem recebidas por todo o meu público e estava tudo muito bem. Era um momento perfeito, na verdade, da vida, se você parar para pensar, né? Eu estava ganhando dinheiro quase sem trabalhar, porque youtuber não trabalha muito. E era mais ou menos umas 4 horas por semana que eu dedicava para as minhas consultorias. Mas, em um determinado dia, uma pergunta me fez despertar. Qual que era a utilidade daquilo tudo? Se aquilo ia ser para sempre. E eu vi muito claramente que não tinha utilidade nenhuma. Tudo que eu estava falando era somente para manter as pessoas andando em círculos atrás da cauda. E ainda pregava como se isso fosse realmente a felicidade. Quando eu vi que todo o trabalho da minha vida, é uma vida de poucos anos de vida, mas que todo o trabalho pelo qual me senti tão real durante aqueles últimos anos não significava nada, então minha personalidade começou a se desfazer. E aquilo começou a me dar sintomas como se eu estivesse morrendo de fato. Mas não era morte física, embora os sintomas fossem. Era simplesmente a morte de uma personalidade, um sistema de pensamento que não servia mais e que ia acabar sendo descartado naturalmente. Muitos outros artistas que você vê por aí, eles atingem o topo do estrelato, ficam muito milionários e depois assumem, estou com depressão, ou acabam se suicidando, como é o caso de alguns outros. Eu lembro que o Jack Nicholson conversou com o Heath Ledger quando o Ledger foi fazer o Coringa do Batman. O Jack Nicholson falou, né? Porque o Jack Nicholson foi o primeiro Coringa, eu acho. E aí ele falou assim, você toma cuidado com esse personagem, porque ele é esquizofrênico e fascinante. E é muito difícil de você ficar nele superficialmente, você acaba entrando nele muito. Principalmente o Heath Ledger, que tinha esse costume mesmo de entrar demais no personagem. Dizem que ele ter interpretado o Coringa, que foi inclusive uma das melhores atuações de Coringa até então, dizem que ele ter interpretado o Coringa pode ter sido uma das maiores causas do suicídio dele, porque ele entrou muito no personagem. Mas ele sabia que era um personagem e ainda assim aquilo afetou ele. Agora, as pessoas estão vivendo personagens 24 horas por dia sem saber que isso é um personagem e estão realmente pensando que isso é a vida. Estão tomando a casca como o ovo, pensando que o ovo é apenas uma coisinha branca, mas não sabem o que existe realmente por dentro. Aliás, não sabem que a casca é o que menos se usa do ovo todo. Quando eu percebi esse padrão, eu decidi sair da internet e acabar com toda e qualquer opinião que eu tivesse a respeito. Então eu fui atrás de uma vida normal. Era mais duro, porém, quando eu realmente saí disso e decidi me tornar ninguém, minha vida começou a deslanchar, comecei a ficar muito melhor, minhas amizades melhoraram muito, inclusive. Alguns amigos se aproximaram nessa época, amigos que são até hoje aí, gente muito firme, a gente faz vídeo junto de vez em quando. Pessoas que têm muita importância na minha vida e elas vieram justo nesse momento em que eu não estava tão interessante, eu não era mais um artista, mas eu era real, mesmo com todas as fragilidades. Isso que eu gostei dessas amizades, eles me acolheram no momento em que eu era real, não no momento em que eu era apenas interessante, entre aspas ainda. Ainda não foi o passo final. O passo final aconteceu depois de alguns meses, quando eu estava jogando videogame, na sala ao lado, aqui atrás dessa parede, eu estava lá jogando e eu tinha encontrado um jogo no qual era um detetive de memórias. Essa era a solução para os problemas psicológicos da humanidade. Uma companhia, eu era um dos agentes dessa companhia, você tinha que entrar na mente do paciente, através de máquinas virtuais lá, e ir pesquisando as memórias dessa pessoa e iluminando aquilo que estivesse cristalizado. É um jogo muito criativo, muito legal. Mas aquilo começou a me pegar no momento em que eu estava subindo uma torre nesse jogo
e começou a entrar uma memória muito sombria de quando o homem não conseguia mais reconhecer a própria esposa dentro de uma crise psicológica que ele teve. Naquele momento eu travei e o videogame travou junto. E PlayStation 4 não trava. É isso que é engraçado. O videogame nunca travou na vida, inclusive. Foi só aquela vez que ele travou. Tava lá e de repente falei, opa, que memória que é essa? E me lembrou de algumas memórias ruins que foram momentos de muita tristeza que eu tive junto com a minha ex-namorada quando eu estava nessas crises de pânico. Então, ver aquele choro daquela mulher no jogo acabou me lembrando daqueles momentos mais dolorosos da minha vida. Então, foi o gatilho. E na hora veio a descarga terrível do pânico, horrível, com tremedeira, vontade de cagar, mijar, vomitar e chorar e sair gritando e pensamentos loucos. E os meus pais estavam na cozinha e foi tão forte que eu não conseguia abrir a boca para chamar ajuda. Mas aquela foi a primeira vez que eu mudei minha postura quanto aos meus ataques. Eu pensei assim, que droga, já faz um bom tempo, fazem 1 ano e pouco que eu tenho isso e nunca passa. Mas eu nunca morro. Então beleza, se é para eu ter uma vida medíocre, fugindo do pânico ou encarando algumas crises de ansiedade, de pânico vez ou outra, beleza. Pelo menos eu não vou tirar minha vida porque não fui eu que dei a vida para mim mesmo. Então eu deveria pelo menos honrar esse presente dos meus pais e viver o máximo que eu puder, e quando for a hora de ter um ataque de pânico, eu tenho. Mas eu não vou deixar que isso me pare. Não vou deixar de viver por conta disso, e isso não consegue me matar. Então, vamos lá, que eu aguento. Aí eu fiquei... horrível, horrível. E durou 40 minutos. O mais difícil de tudo é que é longo o negócio. Mas algo mudou dentro de mim naquele dia. Desliguei o videogame, fiquei de boa, né? E aí eu fui de novo procurar na internet alguma coisa que pudesse me ajudar a sair do pânico. E infelizmente tudo que se pesquisa a respeito de pânico na internet fica por conta de remédios psiquiátricos e algumas terapias cognitivas. Mas fiz tudo isso e nada disso resolveu. Até que nesse dia existia um livro chamado Vencendo o Pânico Sem Drogas. O autor se chama Luiz Delfino Mendes. Um cara fantástico, eu adorei o que ele fez, porque aquilo me curou. E aquele livro dele é muito bom, porque ele traz simplesmente a mudança de postura que acaba por extinguir o pânico, ou por pelo menos dar uma melhorada muito boa em alguns casos. Ele dizia que o pânico é um processo curativo e que ao invés de ser encarado como uma desgraça, deveria ser encarado como uma bênção. Hoje em dia eu vejo isso dessa forma. E que a síndrome do pânico, ela realmente não existe. O que existe é uma crise de ansiedade muito alta, que pode ser chamada de um ataque de pânico, mas que a síndrome do pânico ela só começa quando você foge dessa crise. Mas você foge porque você sente que vai morrer. Então é normal que você fuja de uma crise de pânico. Porém, se você não fugisse dela e aceitasse a morte de personalidade que ela está propondo, você morreria na personalidade apenas, o seu corpo continuaria intacto, mas você não teria nada mais de pânico ao longo da vida. E não é o que acontece, não é o que aconteceu comigo. Você tem o primeiro ataque de pânico, você pensa que você vai morrer, você tenta escapar da melhor forma possível, você resiste ao pânico e ele continua persistindo a você. Aquela frase de que tudo que você resiste só persiste também se enquadra ao pânico. Resistir ao pânico faz com que ele continue. Se você não resistir e se entregar de uma vez, ele te mata na personalidade apenas e você desperta para uma vida fantástica, muito mais deliciosa do que antes. E nesse livro ele disse que o pânico é como a onça preta, e ele ilustrou isso com uma historinha bem curta. Ele disse que um caçador foi para a mata com uma espingarda e 3 balas. Existia 2 onças, uma preta e uma branca nessa floresta. A preta morria com 2 balas e a branca morria com 1 bala só. Ele encontrou primeiro a branca e acertou o tiro, matou com 1 bala só. Já a onça preta, quando passou por ele estava com as 2 balas. Ele deu o primeiro tiro, mas não acertou, e aí só sobrou 1 bala. Ele se escondeu e esperou um tempo, até que a onça passou de novo. Aí ele pulou por trás da onça e fez BUM!
Aí ela ficou branca de medo e aí ele conseguiu matar ela por trás. Mas como enquadrar isso na síndrome do pânico? Ao invés de fugir dele, casse-o. Ao invés de considerá-lo uma desgraça, saiba que ele é uma bênção e que pelo menos nunca matou ninguém. E o que eu vou passar agora está profundamente relacionado com todas as curas de depressão ou pânico que outras pessoas que eu conheci já tiveram. Eu sempre conversei muito com as pessoas a respeito disso, principalmente depois de que eu tive os meus próprios episódios. Após ler o livro dele e me sentir mais confiante em mim mesmo, que é o que ele propõe, eu fui deitar onde eu faço minha cama aqui, na parede ao lado aqui, do outro lado da parede. Eu fui lá, coloquei minha cama e num determinado dia eu passei o dia com certos sintomas. Eu estava sentindo, falei assim, nossa, tá vindo, estou com uns pensamentos muito estranhos, estou sentindo ataque cardíaco. Eu esperei o dia passar segurando essa crise incubadinha ali. Quando chegou de noite, eu fui deitar para dormir e veio a crise de pânico. Então eu esperei, né, e falei assim, não, agora pode vir, que tá tranquilo, eu não vou me matar, não vou cometer suicídio, mas se você tiver que me matar, se for possível que uma crise de pânico mate, que seja, mas eu não vou fazer isso por você. Então me mostre o que você tem para mostrar, senhor pânico. E permiti a descarga vir. Então veio a descarga terrível por meia hora, com tremedeira, ofegante a respiração, taquicardia, aquelas coisas na barriga, tudo, e ânsia, etc. Muito desespero nos pensamentos terríveis, de que não havia salvação para mim, etc. Mas como foi recomendado no livro, eu fiquei focado apenas no coração pulsando, porque era apenas para focar na vida. Porque a vida realmente não significa pensamentos. Dizem que penso, logo existo, não é tanto assim. Penso, logo um personagem existe, mas não quer dizer vida. Então eu fiquei focado apenas no coração. Essas batidas poderiam me fazer lembrar da vida simples. Era como se fosse o olho do furacão, os pensamentos passando ao redor, causando todo aquele caos e tormento, mas o coração é seguro e é apenas vivo, que é justamente a lição que você vai aprender com uma crise dessas. E depois, durante essa meia hora, eu sentia no meu peito uma coisa parecida com um buraco que simbolizava angústia. Quando cheguei no pico de meia hora de sofrimento, eu morri. O engraçado é que quando eu morri, ao invés de simplesmente me deparar com uma inexistência, eu realmente vi que eu não era mais o Acácio, não era mais ninguém identificável por um nome. Porém, eu era todas as pessoas do mundo. As pessoas que eu não conheço, as pessoas que já morreram, as pessoas que ainda estão por vir, não só as pessoas, mas os animais, as plantas, os insetos e cada átomo. Eu era tudo o que existia no universo. E foi muito legal, foi uma sensação tão maravilhosa que se compara provavelmente a um orgasmo, mas eu diria que é um pouco melhor é o orgasmo de você não ser ninguém. É tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que foi um transe de um orgasmo tão intenso que durou 10 minutos. E eu pensava que o corpo humano só aguentava orgasmo por 10 segundos. Mas não é verdade. Até porque, se você aguenta sofrimento por anos, você aguenta talvez prazer por minutos. E aí eu fiquei nesse êxtase, me sentindo felicíssimo. E aquela imagem preto e branco, que era o meu peito com um buraco de angústia, deu lugar ao seu negativo. Era como se antes eu estivesse no negativo e a mesma imagem fosse revelada depois com cores. Nada mudou, tudo ao meu redor é o mesmo até então. Simplesmente tem cores. Então, aquela emoção negativa de angústia que dava um buraco no peito, deu lugar a uma coisa que estufava o peito, que queria explodir. Já não era um buraco, agora era uma explosão. E de puro amor e entusiasmo gigante, que a minha vontade era sair mordendo a vida com muita vontade e entusiasmo. Eu fiquei tão feliz que eu tentei me manter naquele estado por todo o tempo que eu conseguia. Mas ao mesmo tempo, uma coisa quebrava a noção de tempo. Era como se eu tivesse acabado de entrar na eternidade, onde não existe tempo nenhum, onde tudo já acabou, inclusive o universo.
É como se eu tivesse ido para onde tudo vai no final. E embora eu soubesse que minha mente estava lá, na paz pura e plena, onde não se precisa de mais nada, onde não há mais nenhum desejo, eu ainda sabia que tinha um corpo que estava vivenciando uma experiência temporal e que era na casa dos 10 minutos. Mas onde eu estava era atemporal. Quando voltei, eu ainda continuei de olhos fechados na cama, comemorando muito, até que eu peguei no sono e dormi. Não me lembro o que eu sonhei, mas quando eu acordei de manhã, eu fiz aquela pergunta de sempre, né? Será que eu ainda tenho síndrome do pânico? E aí veio o sorriso, e esse sorriso não saiu até hoje. É uma maravilha. Me emociono muito de lembrar disso, porque só de você estar fora de uma situação tão terrível já é o suficiente para você estar sempre muito feliz e agradecendo. As pessoas não sabem disso, mas só por você não ter tido essa experiência já é o suficiente para você ter a gratidão de viver. Por mais medíocre que pareça a vida, sempre existe uma coisa tão terrível de se viver, ainda bem que você não conhece essa coisa. Mas se você vier a conhecer algum dia, também será muito grato, desde que aproveite direitinho. Todos estamos vivendo isso a conta-gotas. Então muitas vezes você não tem uma síndrome do pânico para te forçar a ir para dentro de uma vez, mas você tem problemas, você tem alterações de humor todos os dias da sua vida. Você sempre tem uma passagem de volta para o céu. Mas às vezes você pode simplesmente reagir ao invés de pensar antes. Né? Ao invés de você reagir automaticamente, você pode pensar um pouco, mas ninguém quer. Você pode tomar um segundo para tomar uma decisão diferente e ir descobrindo o céu aos poucos. Ou você pode ser muito abençoado e ter uma crise como essa para ser forçado a ir de uma vez para dentro. Mas isso pode ser difícil se essa for a maneira que tiver sido selecionada para você despertar. Então, para fazer um breve resumo do vídeo de maneira que isso possa ser mais útil para quem tiver mais pressa, então lembre-se desses princípios. Não é uma desgraça, é um sistema curativo do seu próprio corpo junto com a psique. Não veio para piorar a sua vida, veio apenas para torná-la muito melhor do que antes. E provavelmente só aconteceu porque ela já não era tão boa, embora você pudesse até imaginar assim, eu estava muito bem antes dessa crise. Mas quando você passar pela crise, você vai descobrir que a mente anterior já não servia e que você não consegue mais fazer a mesma coisa que antes. Muita gente pede para mim, por que você não volta a fazer aquele seu personagem no YouTube? Eu nem tenho como mais fazer, eu não sei fazer nada daquilo já. Inclusive, aquele personagem morreu. O Acácio também morreu em seguida. Eu só me pergunto o que é que continua. Essa pergunta é muito boa para levar as pessoas de volta para casa. Se você gostou desse vídeo, não precisa dar seu like, não precisa compartilhar, não precisa se... Não, compartilhar até que é legal, mas não precisa se inscrever, apenas grave esse vídeo, porque eu não sei por quanto tempo que eu vou manter isso na internet. Eu já desapareci uma vez, eu posso desaparecer de novo, assim como o universo. Muito obrigado e namastê.